começamos agora mais uma programação Edificando Vida, sempre com muito amor, carinho, prazer em estar aqui com você, porque eu sempre falo, se existe algo que eu amo, é trazer essas novidades, é trazer as maravilhas que Jesus tem feito na vida de tantas pessoas. Hoje no programa não é diferente, nós vamos estar entrevistando aqui a Marcela, uma jovem de 24 anos, aqui do Centro Familiar Vida Nova em Cubatão. Queridos, olha como eu gostei de fazer esse testemunho, alegrou muito meu coração, ver Deus usando a juventude da nossa época, essa juventude, né, que cresce na igreja, essa juventude, levando essa juventude a ter experiências. E ver também a importância da salvação. Como as almas que andam por esse mundo clamam por Deus, têm sede de Deus, têm sede de serem salvos, terem as suas almas salvas. Você vai entender tudo isso se você não sair daí e assistir esse testemunho, principalmente você que pode ter algum familiar em leito de UTI, alguma doença em estado terminal, você talvez que tenha, sabe, um decreto médico na sua vida, né? Uma sentença de morte, uma sentença que você vai ter que tomar remédio para o resto da vida. Amado, a palavra diz que não há nada impossível, nem grande demais para o nosso Deus. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Então, quero que você creia nessa palavra e assista esse testemunho, que com certeza isso vai gerar muita fé no seu coração e transformar a sua vida. Deus abençoe. O conhecimento pode transformar o mundo. No Colégio Conquista, os alunos aprendem na prática o real significado dessa expressão. Aqui, cada aluno é único e para educá-los é preciso ter amor, e isso nós temos de sobra. No Conquista, o foco é a formação do aluno na área educacional, cognitiva, social e afetiva, através de valores familiares vivenciados nas atitudes do seu dia a dia. Além das matérias curriculares, os alunos participam de modalidades esportivas, aulas de educação do movimento, musicalização, contadora de história, culinária e inglês a partir de 2 anos. Amamos o que fazemos, porque a nossa maior conquista é você. Olá, queridos, começamos então o nosso quadro de testemunhos e hoje aqui com muito prazer com a Marcela Paz Mal, uma jovem aqui da nossa igreja. Queria que você se apresentasse primeiro, né? Seu nome que eu já falei, mas eu queria que você falasse a sua idade, há quanto tempo você está aqui no Ministério Vida Nova, né? Você, sua mãe, seu irmão, sua família. Olá, meu nome é Marcela, eu tenho 24 anos, estou aqui no Ministério Vida Nova há 3 anos e alguns meses e hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida. Agora, isso que você veio compartilhar, né, até para as pessoas que estão em casa poderem entender, porque muitas pessoas que assistem não têm Jesus, ou as pessoas até congregam, mas muitas vezes afastada, congregam mais distante dos princípios, distante da verdade, da prática da vida do cristianismo, né? E às vezes por você ser jovem, 24 anos, né? Às vezes por ser jovem, nossa igreja ser muito jovem, né? Ter muita juventude, as pessoas tendem a achar que o jovem vive naquele ativismo, o jovem vive naquela, né, euforia, naquela coisa só de programação, naquela coisa só de agitação, né? Mas quando a gente para contar experiências como a Marcela vai contar aqui para você, querido, que Deus fez através da vida dela, uma jovem de 24 anos, eu queria que você prestasse atenção, nós vemos o quanto muitos jovens perdem a oportunidade de ter experiência com Deus, né? Então eu queria que você contasse pra gente o que aconteceu ali no local onde você trabalhava, qual foi a forma que Deus ele te usou ali, porque eu lembro que até na fase onde você aceitou esse emprego já foi de Deus, né? A forma que é um outro testemunho, né? Já foi Deus ali que preparou aquele lugar que queria mesmo que você estivesse posicionada ali, né? Porque muitas vezes Deus tem posições que quer que a gente ocupe. E o que foi ali que Deus realizou, Marcela, através de você? Então, pastora, como a senhora mesmo disse, foi Deus realmente que abriu essa porta. E ali Deus me deu várias experiências, e entre essas experiências é essa que eu quero contar hoje, né? Que eu estava lá na loja e de repente entrou uma moça muito desesperada, chorando muito. E ali, quando essas pessoas vinham até a loja desse jeito, eu já sabia que era Jesus realmente que tinha trago elas até ali, para que eu pudesse falar do amor de Jesus para elas, né? Então ali ela muito desesperada, eu pedi para ela se sentar, se acalmar um pouco, né? E ali eu comecei a conversar com ela, o que estava acontecendo, que ela estava chorando tanto.
E então ali ela começou a me falar de um caso, de um rapaz que ele estava já há alguns meses na UTI e ele estava muito mal. Então aquele dia era o último dia dele, em que os médicos eles iam tirar ali os aparelhos e não tinha mais jeito, ele ia falecer ali naquele momento. E deixa eu te perguntar assim uma coisa, porque como a gente falou, foi Deus que preparou aquele lugar para você. Então eu acho interessante a gente frisar aqui, a gente falar como a gente tem que utilizar aquilo que Deus nos dá. O que eu acho interessante, né, no que você vai continuar, porque, querida, a gente estava compartilhando aqui, nem eu precisei que ela terminasse de contar para mim o testemunho antes da gente fazer, né, a entrevista aqui, porque é algo que você olha assim e fala, meu Deus, foi Deus mesmo, né? Foi Deus. E essa sua sensibilidade, Marcela, de quando as pessoas chegavam ali, você fala, foi Jesus que trouxe. Né? Essa sua sensibilidade de você estar trabalhando numa empresa ali, né, onde a sua chefe também era cristã, né? Mas assim, em cima do trabalho, em cima do serviço, você ter o propósito. Estou aqui, né, mas sou uma cristã. Estou aqui, mas estou à disposição do Senhor. Estou trabalhando, era uma loja de semijoias, né, tudo, de perfumes importados, mas eu estou aqui, mas Senhor, usa-me aqui. Eu acho que é um pouco do que está faltando hoje. Eu vejo, na verdade, muitas vezes Deus ele dá a bênção para as pessoas, falando mais em questão de juventude, né? Porque você é jovem, nós somos jovens, né? Nós somos jovens. Mas assim, Deus dá a bênção para muitas pessoas e o que acontece com essa bênção? Se transforma em maldição. Porque as pessoas usam o trabalho para se afastar de Deus, usam o serviço para se desviarem, usam a faculdade para se aproximarem de pessoas que não edificam e então a bênção que era para ser bênção na sua vida acaba se transformando em maldição porque você não soube administrar essa bênção. Mas graças a Deus, não era a visão que você tinha. O que eu percebo é que a visão que você tinha é que o seu trabalho realmente era dado por Deus e você estava ali para ser usado. Quando essa mulher chegou, você automaticamente já identificou, né? Foi Jesus que mandou aqui e muitas pessoas iam ali assim, você percebia que Deus direcionava as pessoas para irem ali, entrarem na loja, não para comprar nada, mas entrarem ali para desabafar. Isso, pastora. É interessante porque, assim, no culto, algo que sempre me marcou muito foi sempre antes da bênção final, o pastor Felipe sempre fala, vai e transforma o mundo em nome de Jesus. E aquilo ali sempre entrou muito no meu coração. Então, todos os dias quando eu entrava no serviço, eu subia, né, que era segundo andar, eu subia e ali eu tinha um período de oração. Às vezes fazia meia hora, 1 hora de oração antes de abrir a loja. Então, ali eu sempre pedia para Deus, Senhor, me usa hoje, como o Senhor pode me usar? Senhor, envia pessoas, porque como eu ficava sozinha, eu via aquela oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Então ali, quando muitas vezes as pessoas entravam ali, sentavam e já começavam a chorar. Então eu já via que o próprio Deus tinha trago elas até ali. E no caso dessa moça não foi diferente, né? Então ali ela compartilhou aquilo e na hora que ela me falou desse rapaz, eu fiquei muito preocupada. Por quê? Porque se aquela vida já teria, né, a salvação. E ali eu fiquei muito preocupada e eu perguntei para ela se ele já tinha aceitado a Jesus. E então ela me disse, né, que ele nunca tinha aceitado Jesus, ele nunca tinha se interessado. Então ali eu dei uma palavra da Bíblia para ela poder ir no hospital e estar falando para ele, né, do amor de Deus. Só que eu senti que ela não deu muita importância. Ela colocou o papel no bolso e ali então ela foi embora. Nisso, antes eu tinha colocado o nome dele no meu caderno de oração, que lá eu tinha um caderno de oração, né, em que todas as pessoas que entravam, que eu sabia que tinha sido Jesus que tinha mandado lá, eu anotava o nome delas para no final do dia estar orando e ali intercedendo. Então, ela foi embora, não deu muita importância e era praticamente quase na hora do meu almoço, eu subi ali e ali eu comecei a levantar um clamor pelaquela vida, para que Deus pudesse ir lá visitar e salvar aquela vida, né? Porque seria uma vida que iria morrer sem Jesus e a gente sabe como é triste a pessoa que não vive Cristo, que não tem a Jesus na sua vida. Então ali eu comecei a clamar, Deus colocou um amor muito grande por aquela alma no meu coração e eu comecei a chorar ali pelaquela vida, né? Então ali terminando, eu fui almoçar, né? E ao almoçar ali uma pessoa bateu na porta, depois de uns 20 minutos. E eu peguei e falei, nossa, quem será, né? Aí eu pedi para esperar um pouquinho que eu estava almoçando. Só que ali Deus falou no meu coração que era para me descer, porque o homem que eu tinha orado era o que estava lá, batendo na porta. Deixa eu parar aqui, né? Porque a hora que ela chegou nessa parte, eu falei, meu Deus, como pode?
né? A moça tinha acabado de entrar ali na loja e falado que ele estava no seu último dia de vida, ligado em aparelhos, né, com câncer, não tinha mais jeito, pediu oração, você ali deu a palavra, ela fez o que a maioria muitas vezes faz, né? Não liga, rejeita ou às vezes despreza. Muitas vezes, querido, você está passando por uma situação, a palavra diz que a oração tem poder. Né? A oração muito pode seus efeitos. Então, querido, a oração, quando uma pessoa intercede por você, quando uma mãe intercede por um filho, quando um pastor vai num hospital fazer uma visita pastoral, num leito de UTI, seja o que for, a oração, ela move montanhas. Então, eu vejo ali que aquele clamor que Deus colocou no teu coração foi algo de 20 minutos. Acho que não deu nem tempo daquela moça que saiu ir ao hospital. Não tinha como ela sair dali e ir ao hospital. E então aquele rapaz, que seria o último dia de vida dele, bateu na porta da loja fechada. Isso mesmo. Aí ele bateu na porta e como Deus tinha falado no meu coração que era ele, eu falei, meu Deus, mas não tem como ser ele, porque ele estava no TI, né? Todo mundo sabe que quem está no TI está numa situação muito grave e ele não tem como sair. Então ali eu desci as escadas e abri na porta, eu perguntei, eu falei, é você mesmo, né, seu Antônio? E ele ali perguntou, você me conhece? Aí eu falei assim, não acredito que você fugiu do hospital. E aí ele falou, mas alguém falou de mim pra você? Aí eu peguei e falei, entra. Aí nisso ele entrou, eu pedi pra ele se sentar, ele tava muito pálido, né? Ele se sentou e ali então ele levantou a blusa. E ele estava com câncer no intestino, então ele estava com o intestino, né, para fora, assim, numa bolsa. Mas ali eu peguei e comecei a falar de Cristo para ele, né, porque eu sabia realmente que Jesus tinha levado ele ali. E ali eu falei para ele aquela passagem que está em João 14:5, onde Tomé pergunta para Jesus que ele não sabia para onde ele ia. Então Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ali aquele homem, ele teve um quebrantamento muito grande, ele começou a chorar na loja, então ele fez a confissão de Jesus, né? E aí depois ele pegou e voltou pro hospital. Agora sim, ele fugiu do hospital, né? A gente estava conversando, então ele mesmo desligou os aparelhos que os médicos já queriam desligar. Ele mesmo desligou por conta própria, saiu, o hospital inteiro devia estar atrás dele, né? E ele em algum momento falou para você, olha, eu não sei por que eu estou fazendo aqui, algo me trouxe aqui. O que levou ele a bater na porta da loja? Ele falou alguma coisa assim? Sim, na hora que ele chegou, ele falou, moça, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Eu tava lá no hospital e de repente, eu desliguei todos os aparelhos, eu arranquei todos os aparelhos e eu saí dali praticamente correndo. Se eu tivesse encontrado uma bicicleta no meio do caminho, eu tinha vindo de bicicleta aqui. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Então, você vê que realmente foi Cristo que foi lá e visitou naquela oração, né, o poder, né, que tem na oração da gente. E então, Deus realmente visitou ele e trouxe ele até a loja porque ele precisava ouvir falar de Jesus. Então ali eu falei para ele, moço, olha, eu não sei o que Deus quer com você, eu não sei se Ele quer te curar, eu não sei se Ele quer te salvar, mas uma coisa agora é muito importante para você, que você tem que ter certeza da sua salvação. Eu não sei se você vai falecer, realmente como os médicos falam, eu não sei se Jesus, o plano dele é te curar, né, nessa hora, mas o mais importante é que você seja salvo. Então ali ele confessou a Jesus, ele ficou muito emocionado, ele estava muito debilitado, ele estava suando muito frio. Não quis que chamasse a ambulância, saiu, disse que estava bem. E ali então eu não soube mais notícia desse rapaz. Como você vê, né, o amor de Deus pelas vidas, pelas almas, né, que as almas realmente elas gritam, né, elas gemem pela salvação. E eu vejo que Deus ouviu o teu clamor naquele dia, né? Algo tão simples, você chegar no trabalho e conseguir ser sensível, perceber, né, o que uma pessoa que está entrando ali diferente. Às vezes, querido, você pode ser um balconista, você pode ser um atendente, mas se você for um servo, uma serva de Deus, você vai ter essa percepção, você vai ter essa sensibilidade. Deus vai falar no seu coração, olha, fala da minha palavra, interceda, se você se colocar nessa posição. E o interessante foi que depois você perdeu o contato, né, Marcelo? Porque naquele nervosismo ali, né, você não pegou contato, não pegou telefone, não teve a notícia, né? Mas depois de um tempo, uma outra mulher entrou ali na loja. Depois de 3 dias, você disse, né? Quem era essa mulher? Então, pastor, aí o que aconteceu foi que esse rapaz foi embora, né? E ali,
comentei com algumas pessoas o que tinha acontecido, eu liguei para algumas pessoas que eu fiquei muito impactada. Então todo mundo falou, olha, você tem que contar esse testemunho, você tem que contar. Só que eu não podia contar o testemunho ainda porque eu não tinha o final dessa história, eu não sabia o que realmente tinha acontecido depois dali, né? Então, ali eu fiquei orando para Deus levar alguém ali naquela loja e falar alguma coisa daquele rapaz. Então, passou alguns dias, né? E eu estava lá atendendo de novo e, de repente, entrou uma outra moça, muito nervosa, chorando bastante. E ali eu pedi, de novo, né, para ela sentar, para ela se acalmar, dei um copo de água para ela. E comecei a conversar, falei pra ela, moça, o que aconteceu, né? Você tá tão nervosa, chorando tanto, o que aconteceu? Então, ali ela começou a me contar que ela tinha um marido, né, que tinha falecido. E ela não sabia que você já tinha tido algum contato com a história. Queria para você ver como como Deus ele move, é impressionante isso, como Deus ele traz a nós, né, e ele nos usa e até de uma forma como que a gente mesmo vê, né? A gente surpreende, nossa, como eu fui usado, como é que Deus conseguiu me usar. Então ela entrou ali e ela nem sabia que você tinha tido contato algum com a história, né, que ela ia relatar ali. Isso, não, ela não sabia, né? No caso, e aí ela começou a contar da história de um rapaz que estava com câncer de intestino há muito tempo, alguns meses, e ali ela me contou, né, que ele havia chegado em casa e havia relatado que tinha aceitado Jesus e pediu para casar com ela, porque na verdade eles moravam juntos, eram amigados, né? Então eu pedi para ela se ela tinha uma foto, né? Perguntei, você tem uma foto desse rapaz? Porque eu achei as histórias bem parecidas. Então ali ela me mostrou a foto daquele rapaz, então eu pude ver quem era aquele rapaz e eu contei para ela tudo o que tinha acontecido. Então ali ela chorou muito também, houve um quebrantamento muito grande. Ela falou que também iria procurar uma igreja, também ia aceitar Jesus. Então foi uma história muito impactante que marcou muito assim o meu ministério. Nossa, a gente fica até assim, né, chocado a palavra, né? Mas é realmente chocado com o que Deus faz através de nós quando a gente se disponibiliza, né? Quando a gente fala assim, olha, realmente, Senhor, eis-me aqui e me usa onde eu estiver, me usa no meu trabalho, me usa na minha faculdade. E isso alegra o nosso coração, né? Porque ver Deus usando os jovens assim para fazer uma coisa, querido, tão grande, a gente se impressiona às vezes pela seriedade, mas na verdade a palavra diz que nós faremos obras maiores do que a dele, né? E muitas vezes a gente vive a nossa vida não fazendo obra alguma maior, porque a gente não busca isso, a gente não se coloca na brecha. E glória a Deus, Marcela, que você entendeu isso, né? E não só isso, porque junto com essa história, veja, que foi o plano perfeito de Deus ali, não houve a cura, mas houve a salvação. E é importante a gente entender que para Deus o mais importante é a vida eterna, é a salvação, é que as pessoas o encontrem, é que as pessoas, né, entendam esse caminho que é a verdade e a vida. Não sei qual é a sua situação, qual é a situação veja, de um familiar, de um parente seu. Eu não sei, querido, o que você está precisando, mas eu queria que você entendesse que não existe outro caminho. Não existe. Jesus, ele é o caminho, é a verdade. Ele é a vida. E se você tem algum familiar nessa situação, ou se você trabalha em algum local que você queria se disponibilizar a partir de hoje, fale você também, olha, Senhor, eis-me aqui. Mas a Marcela também tem uma história que foi da cura de fato, né? Então, assim, rapidamente, uma outra história de um outro senhor que tinha também uma doença. Como é que foi, Mar? Então, pastora, a gente vê, né, que o plano realmente de Deus ali para aquele rapaz era que ele fosse salvo. Tem uma outra história também que tinha um senhor que ele sempre ia lá também e ali ele me pedia ajuda todos os meses para estar podendo comprar o leite para ele, algum alimento, né? E ali todos os meses eu dava uma ajuda para ele. Só que chegou um dia que eu falei, meu Deus, ele tá muito mal, as perninhas dele já estavam bem magrinhas, ele já estava uma situação muito difícil. E aquele senhor, ele relatou para mim que ele tinha HIV. Então, todo mundo sabe que HIV é uma doença muito, né, complicada. E ele falou que tinha alguns amigos que tinham pegado na mesma época que ele, HIV.
e eles já tinham todos falecido. Quando ele estava indo embora, eu perguntei para ele se ele cria na cura de Jesus, né? Eu falei, o senhor crê que o senhor pode ser curado agora? Então ali ele creu, ele segurou a palavra, ele agarrou. Eu falei, então seja curado em nome do Senhor Jesus. E ali então ele agarrou aquela palavra, né? E ele foi embora. Então ali depois de algum tempo, depois de alguns dias, ele voltou lá com um relatório, né, da doença que ele tinha, que era o vírus HIV. E depois o relatório da cura dele, ele ficou muito feliz. Aí ele também aceitou a Cristo e agora ele está firme também para a honra e glória do Senhor. Eu acho engraçado porque a gente conversando antes, ela falou assim, depois que você falou, né, então você crê, ele falou, eu creio, receba a cura em teu nome de Jesus, dele foi embora, ela falou, meu Deus, o que eu falei? E se ele não for curado? Porque a gente acha isso, né? E agora eu usei o nome de Jesus, se Jesus não curar, é engraçado, né, querido? Porque a gente tem que lembrar que quando a gente profere o nome de Jesus, a gente está falando o nome dele, né? Esse nome tem poder, não é o que você fala que tem poder, mas o nome de Jesus tem poder e Deus é fiel e vela para que a sua palavra se cumpra. E Deus foi fiel ali, né, Marcela? Deus foi fiel, curou aquele senhor do HIV, mais um milagre, mais uma bênção que a Marcela pôde compartilhar conosco aqui, teria muitas, né? Mas o tempo é muito curto. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para quem nos assiste, às vezes a pessoa que não é cristã, às vezes a pessoa que está com o familiar numa situação difícil, deixa uma palavra ou um versículo que você queira, aquilo que Deus ministrar no seu coração. Eu queria fazer 2 convites. O primeiro convite são para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, né? Você que não conhece Jesus, você não sabe o que você está perdendo. Você precisa encontrar Jesus, você precisa ir numa igreja evangélica mais próxima da sua casa, que pregue a verdade, que ali você tenha um real encontro com Cristo, para você poder ver uma vida de novidade, uma vida abundante, né? Então, se você quiser nos procurar, nós estamos aqui na Avenida Pedro José Cardoso, 448, né? Você será muito bem-vindo aqui. Segundo convite para aquelas pessoas que já conhecem a Jesus, já vivem com Jesus, só que não têm uma posição de verdadeiros cristãos. Porque nós vivemos num tempo, né, que pessoas elas vivem um evangelho em que elas não vivem de fato, né, um evangelho verdadeiro, não vivem realmente a palavra do Senhor. Então você, por favor, saia da sua zona de conforto, deixa Deus usar a sua vida, venha realmente, se entregue realmente, mergulhe nas profundezas da palavra do Senhor. E com certeza, assim como Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na sua vida também. Mar, fico muito, muito mesmo, né, feliz de ter feito essa entrevista, esse testemunho aqui. Com o meu coração alegra, né, de ver Deus usando você como uma jovem. E não só você, mas Deus querendo usar essa juventude, querendo usar a mim, querendo usar você. Querido, permita ser usado por Deus. Se permita isso, ter experiências com Deus. Se coloque na sua posição, pergunte a Deus o que Ele quer de você. E com certeza você vai ver coisas grandes acontecer. Querido, que Deus te abençoe. Bem, querido, então encerrando o momento dessa programação, né, encerrando esse quadro de testemunhos que nos impactou muito, que falou no nosso coração, principalmente no meu, né? Eu que estava aqui entrevistando a Marcela até antes do testemunho mesmo, ela falava assim, pastor, não sei se eu vou conseguir contar, eu acho que eu vou chorar, eu vou me emocionar. E realmente a gente se emociona porque vê o quão grande é o nosso Deus, né? Que não existe barreiras, realmente montanhas que possam impedir o agir dele quando ele tem um plano, um projeto para as nossas vidas. Com certeza, querido, Deus tem um plano e um projeto para a sua vida. Com certeza, eu não sei qual é a sua situação, se é a situação desse rapaz, de uma doença, uma doença em fase terminal, se é um problema financeiro, se é um problema familiar, se é um problema com seus filhos. Não sei qual é o tipo de problema, mas muitas vezes parece que os nossos problemas se tornam gigantes,
né? E a gente não enxerga mais essa solução. A gente não enxerga mais a possibilidade de Deus resolver essa situação, porque na nossa mente, na sua mente, isso já passou a ser impossível. Talvez você já usou todas as suas forças, você já fez tudo que dependia de você. Mas eu aprendi isso na minha vida, né? Que Deus, na verdade, Ele não age, Deus reage à nossa ação. Então, creia que se você fez tudo que estava ao seu alcance de fazer e ainda não deu certo, é porque Deus vai entrar em cena agora. Deus vai começar a fazer a parte dele, querido. Faça a sua parte, quer buscar, quer se entregar, que é crer no milagre, que é crer na cura. Se você ainda não tem Jesus, que você se renda a esse Deus então. Aquele homem não foi curado, mas aquele homem encontrou o maior tesouro, que foi Jesus, que foi a salvação. E Deus levou ele ali até aquele lugar, até aquela loja onde ele nem mesmo sabia por que estava lá. Então, querido, se você ainda não congrega em alguma igreja, não importa qual é a placa, porque não é placa que salva ninguém, mas é Jesus que salva, é esse Jesus que tem poder. Então, procure, querido, uma congregação, procure uma igreja que você possa estar indo, falando com o pastor, pedindo oração, estando ali em família, para que Deus ele possa fazer coisas maiores na sua vida, para que Deus ele possa te curar, para que Deus possa restaurar a sua família, para que Deus possa restaurar suas finanças. E o mais importante, creia que Deus pode fazer isso, que eu sei que Ele tem coisas maravilhosas na sua vida e na minha ainda também. Nesse momento eu queria muito fazer uma oração, encerrar esse quadro com uma oração. Como eu disse, eu não sei a sua situação, mas eu queria que neste momento você apresentasse isso a Deus. Se for uma doença, se for uma situação de dificuldade, se for uma situação de impossibilidade, onde você já esgotou os seus recursos, mas como nós falamos aqui no meio do testemunho, a oração ela tem poder, né? Ela move montanhas, e mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, seja muito pequena, e você fale assim, olha pastor, eu acredito, mas eu acredito bem lá no fundo, eu não tenho nem mais força para acreditar. Saiba você que essa sua fé, mesmo sendo pequena, ela pode mover montanhas, ela pode mover a mão de Deus. Assim como aquele senhor também foi curado ali do vírus da HIV, querido, não é impossível para o nosso Deus. Então, nesse momento, traga a sua situação, a sua mente agora, feche os seus olhos junto comigo e vamos apresentar isso àquele que pode trazer a solução. Vamos levar isso àquela pessoa, ao Senhor Jesus, aquele que é dono das nossas vidas, que é dono do ar que nós respiramos, aquele que não há outro Deus igual, não há outro Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não fuja mais desse caminho, querido. Permaneça nesse caminho, porque é um caminho de vida, é um caminho de paz. Não é um caminho que o mundo vem oferecendo com tantas ilusões. Às vezes você vive a sua vida e na verdade você está sobrevivendo, você não está vivendo, porque o diabo tem te enganado tanto. Mas quando você vem para Jesus, você vive o que há de melhor na vida. Você vive uma verdadeira paz e verdadeira felicidade. Então pegue este problema, coloque em cima das suas mãos agora e vamos levar até o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento para apresentar a vida de pessoas. Pai, porque nós acreditamos que essa programação, que esses testemunhos que são ditos aqui, alcançam famílias, alcançam casas, alcançam vidas de mães, de pais, de jovens, de adolescentes. Enquanto o Senhor, o diabo tem feito tantas coisas para tirar a nossa esperança, tirar a nossa alegria de estar em família, a nossa alegria de viver, tantas pessoas com depressão, com opressão, com câncer, tantas pessoas presas no vício das drogas, do cigarro, do alcoolismo. Enquanto, Senhor, pessoas que me assistem nesse momento podem estar acorrentadas por essas coisas, o Senhor veio para libertar os cativos. O Senhor veio, Senhor, para dar, voz de libertação àqueles que estão presos nessas amarras. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu não sei qual o problema que eles estão apresentando a Ti neste momento, mas eu sei que o Senhor é um Deus grande. Não existe HIV, não existe câncer terminal, não existe nada que não esteja no Teu alcance. Senhor, venha com a Tua cura agora. Que essas pessoas recebam a cura do Senhor e possam depois testemunhar essa cura que receberam, porque não há poder em minhas palavras, mas há poder nas Tuas palavras. Há poder no nome de Jesus. E sabemos que o Senhor vela para que a Sua palavra se cumpra. A Sua palavra diz, Senhor, que o Senhor tem este poder de realizar milagres,
maravilhas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu libero essa unção de cura, que pessoas sejam curadas agora, que familiares sejam curados agora, que pessoas que estejam no hospital sejam curadas, pessoas que estejam no leite de UTI comecem a ser curados, começam a receber a saúde, que a saúde comece a entrar, Senhor, pelas veias, em cada órgão, trocando sangue, em nome do Senhor Jesus. E que a pessoa que está recebendo essa oração, Senhor, possa testemunhar dos teus feitos, porque nós cremos no teu poder de milagre, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, querido. Creia na palavra de Deus. Receba este milagre. Seja curado ou leve a cura a quem está esperando a cura, porque o nome de Jesus tem poder. Deus te abençoe e até a próxima programação. Paz do Senhor.